Então, como eu disse, essa lagrangiana é separável e vai dar origem a dois problemas distintos e independentes, o que é uma maravilha, né? Dois problemas distintos e independentes. Eu posso resolver um, depois resolver o outro, separadamente. Eu vou resolver o problema associado à parte da lagrangiana do centro de massa. Como é que a gente faz, então, para escrever a equação de movimento associada a essa coordenada? Isso, nós temos que lembrar, bom, eu vou escrever aqui a equação de Lagrange de uma forma geral, né? d rho de L, d rho de QI igual a ddt de d rho de L, d rho de QI ponto. Já percebemos que R grande é coordenada ignorável, o que significa dizer que essa derivada é zero, o que significa dizer que nós temos uma lei de conservação associada a quantidade d rho de L e d rho de QI ponto, a derivada de L com relação à velocidade, nesse caso aqui, né? E aqui, portanto, nós vamos ter essa lei de movimento, essa equação de movimento pode ser escrita, por exemplo, M grande, Rzão 2 pontos igual a zero, quando eu tomo essa derivada, né? Massa vezes aceleração igual a zero. Isso está associado, caros, ao fato de que eu estou falando de um sistema isolado. Não existe nenhuma força externa a esse sistema. Nós sabemos já desde criancinhas, né, que num sistema isolado, o movimento do centro de massa só depende das forças externas. Como não há forças externas, o movimento do centro de massa é um movimento muito simples. Massa vezes aceleração do centro de massa é zero, o que significa que o momento associado ao centro de massa é constante, que é o que está escrito aqui, né? M vezes R ponto é constante. Como a massa também é constante, significa que o R ponto é constante, significa que a velocidade do centro de massa é uma constante do movimento. Ela não muda. Hã? Que bom, se ela não muda, o problema já está resolvido, o problema do centro de massa já está resolvido. Dito de outra maneira, a lagrangiana associada ao centro de massa tem a forma da lagrangiana de uma partícula livre. A lagrangiana de uma partícula livre é um meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Não tem energia potencial associada a ela. E uma partícula livre, nós sabemos qual é o movimento que ela executa, que é um movimento uniforme. Ou seja, o centro de massa executa um movimento uniforme. Movimento mais simples seria impossível. Sobra agora a equação de movimento para a coordenada relativa. Bom, agora nós temos uma dependência na coordenada relativa, né? E essa dependência na coordenada relativa vai dar origem a uma equação de movimento não trivial, que eu vou escrever, claro, quando eu tomar essa derivada com relação à posição, isso significa, como um vetor, tomar o gradiente dessa função escalar, menos o gradiente dessa função escalar é a força, né? Então eu vou escrever algo assim, menos o gradiente de U de R, vai ser igual a μ R 2 pontos. Porque quando eu tomo a derivada, esse fator 2 desaparece, aparece uma segunda derivada, que é uma forma de você olhar para a segunda lei de Newton, né? Aqui está a força que age sobre essa partícula fictícia, que na verdade não existe, né? E isso é o produto da massa dessa partícula fictícia pelo quadrado da sua aceleração. Então veja só, ao reescrever a lagrangiana em termos da coordenada do centro de massa e da coordenada relativa, eu obtive um problema que é equivalente ao primeiro, de duas partículas independentes, ambas fictícias, nenhuma delas existe na realidade. Centro de massa não existe, centro de massa é um construto, é uma construção da minha imaginação, não é verdade? E esse centro de massa obedece a uma equação que nos diz que tem movimento uniforme. E nós temos uma outra partícula fictícia, que também não existe, né? E que tem massa igual a massa reduzida e que obedece à segunda lei de Newton. Posso dizer que isso pode soar completamente inesperado, né? Eu peguei um problema de dois corpos existentes, transformei em dois corpos inexistentes, e esses dois problemas são fáceis. Que ótimo, né? Mas para que serve eu resolver um problema de dois objetos inexistentes? Serve pelo fato de que, ao ter a solução para Rzão e R pequeno, eu sempre posso obter de volta
as coordenadas reais, R1 e R2, que estão em algum lugar aqui. Pronto. Né? Então, claro, eu faço isso porque eu sou capaz de obter R1 e R2. Muitas vezes, nem isso é de fato relevante. Pense outra vez no movimento de um planeta em torno do Sol. O que nos interessa é a dinâmica associada à coordenada relativa. Porque nesse caso, Terra e Sol, primeiro, o centro de massa está praticamente dentro do Sol, não é verdade? Aliás, está dentro do Sol nesse caso específico. Né? Então, o centro de massa é alguma coisa que está aqui. Né? Claro que, como o centro de massa tem uma velocidade constante, isso vai significar que o Sol vai ter algum movimento, mas é um movimento que, em primeira aproximação, eu posso ignorar. O que eu vou olhar é o movimento da Terra em relação ao Sol, que está associado à coordenada relativa Rzinho. Então, em muitos casos, eu não vou nem precisar voltar à descrição de R1 e R2, porque o Rzinho sozinho já resolve aquilo que eu quero aprender, né? Já me diz o que eu quero aprender. O que eu poderia fazer para me beneficiar dessa situação seria mudar a minha referência. Ao invés de usar uma origem arbitrária como referência, eu poderia usar uma origem em cima do centro de massa. Veja, se essa origem é a origem de um referencial inercial, como o centro de massa tem um movimento com velocidade constante em relação a esse referencial, também é outro referencial inercial. Então eu poderia dizer, não, o que me interessa é olhar esse problema a partir do referencial do centro de massa. Nesse caso, eu estou ignorando completamente o movimento do próprio centro de massa. Né? E se o centro de massa praticamente coincide com a partícula mais massiva, o que é o caso aqui no movimento planetário, eu reduzi esse problema a um problema de uma partícula só. Né? Como esse problema é reduzido a um problema de uma partícula só, a gente vai ver daqui a pouco que certas ferramentas que nós desenvolvemos para resolver problemas unidimensionais vão ser úteis aqui. Porque em muitas circunstâncias esse problema pode ser reescrito como um problema unidimensional. Tá? Isso vai ser algo a que eu quero chegar ainda hoje. Então, se eu estou olhando a partir do referencial do centro de massa, vamos ver como é que fica a situação como é que fica o movimento dessas partículas a partir desse referencial.